Bom dia. Bom dia a todos. Aqui eu sou o Matheus Alves, coordenador de normatização e apoio técnico ao Fundeb Salário e Educação, aqui do FNDE. Juntamente conosco está o Ulisses Orlando, né? Quero aqui dar as boas-vindas a todos vocês que estão participando dessa terceira edição do FNDE Dialoga, no âmbito da diretoria, que é destinada à capacitação dos conselhos em assuntos relacionados ao Fundeb, cadastro e funcionamento dos CACs e CIOP. É um prazer poder compartilhar conhecimentos com os senhores e senhoras, membros do CACS Fundeb, que tem a função principal acompanhar e controlar a aplicação dos recursos do Fundeb. O fundo é o principal instrumento de financiamento da educação básica pública e representa mais de 60% de todo o recurso investido em educação básica no país, estimado para o ano de 2024 em aproximadamente 290 bilhões de reais. A atuação efetiva dos conselhos é de suma importância para a correta aplicação de seus recursos. Então, essa terceira edição do FNDE Dialoga, além da minha participação, contará com a participação do coordenador Ulisses Orlando. Ulisses é o coordenador de operacionalização do CIOP e de apoio operacional ao Fundeb ao Salário e Educação. Nosso coordenador geral, Antônio Correia Neto, infelizmente está demandado em outras questões aqui na diretoria, então, infelizmente, nessa edição ele não vai poder participar da parte das palestras, né? Provavelmente vai tentar ver se consegue participar da parte das dúvidas ao final. Assim, eu vou abrir a sequência de palestras com os temas relacionados ao Fundeb e ao funcionamento dos conselhos. Em seguida, o Ulisses vai fazer uma breve abordagem envolvendo as contas correntes do fundo e, na sequência, o tema CIOP e cadastro dos conselhos. Após as apresentações, vamos abrir um espaço em torno de 1 hora para o esclarecimento de dúvidas, que serão atendidas na ordem de levantamento da mão. Quem quiser, iremos habilitar a câmera e o microfone, pode fazer essa dúvida, tirar essa dúvida pela câmera, ou então, caso assim deseje, caso prefira, pode mandar pelo chat também, que vamos respondendo. Esta segunda etapa da terceira edição do evento é destinada aos conselhos dos estados da região Centro-Oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. As próximas etapas da FNDE Dialoga serão realizadas com os demais estados da federação, divididos por regiões, no período de 22 de agosto a 5 de setembro, sempre no horário das 9 às 12, também pelo intermédio da plataforma Teams. Bom, então vamos dar início a essa etapa da FNDE Dialoga, iniciando a apresentação e, na sequência, o coordenador Ulisses e, por fim, o momento de dúvidas. Bom, já estou compartilhando minha tela. Vamos iniciar hoje para a região Centro-Oeste. Primeiro, é necessário trazer um arcabouço, um aspecto geral do Fundeb, né? Contextualizar, não tem como a gente falar do CACS, né? Dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, sem antes trazer aspectos gerais, trazer um panorama geral do Fundeb. Qual é o escopo normativo do Fundeb, né? O Fundeb, na sua forma permanente, né, perene, foi inserido na Constituição, né, em seu artigo 212-A, depois da promulgação da Emenda Constitucional número 108, né, e foi normatizado pela Lei do Fundeb, a famosa Lei do Fundeb, 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Foi normatizado pelo decreto, né, o decreto 10.656, de 22 de março de 2021, e também por diversas portarias normativas, entre elas a 807 e a 808, de 29 de dezembro de 2022. Sobretudo no tema do CACS, essa 808 ela é de fundamental importância para regulamentar alguns aspectos de normatização, de funcionamento, de operacionalização do CACS. Definição do Fundeb, né? O que é o Fundeb? É um fundo permanente de natureza contábil e no âmbito dos estados, total de 27 fundos, compostos por recursos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, provenientes de impostos e transferências. Ou seja, é uma cesta de Fundeb advém de uma cesta de impostos e do censo escolar. Com base nas matrículas do censo escolar, referente ao exercício anterior, que são consolidadas para o exercício seguinte, e numa cesta de impostos, né? É,
pelo fato dessa cesta de impostos, né, a arrecadação de impostos tender a subir, a baixar, publicamos portarias quadrimestrais, né, sempre em abril, agosto e dezembro, que definem os parâmetros operacionais, o que vai ser repassado a título do Fundeb, né? E a que se destina? Destina-se à manutenção e desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos profissionais da educação, incluída sua condigna remuneração. Origem dos recursos. Está aí a sexta, né? São esses 9 impostos, incluindo um que a União eventualmente instituir, mas esses impostos são retidos na fonte, 20% de todos esses impostos que estão mostrados aí nessa cesta são recolhidos, operacionalizados pelo Banco do Brasil, isso vai para uma conta específica, né? E depois há uma redistribuição desses recursos no âmbito do Estado e do município. Não é correto a gente dizer que o Fundeb é estadual nem municipal, porque dizer que ele é unicamente, porque ele é uma forma híbrida, né? Tem recursos, tem impostos que são estaduais e impostos que são municipais, que são creditados a depender da sua estimativa e também da sua periodicidade. Destinação dos recursos. Os recursos destinam-se, né, inclusive aqueles oriundos da complementação da União, em despesas de MDE, manutenção e desenvolvimento de ensino, no âmbito da educação básica pública, né, dos quais obrigatoriamente, eu coloquei mais destacado, né, proporção não inferior a 70% dos referidos recursos, excluídos da complementação VAR, devem ser destinados à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Profissionais da educação básica, caso reste dúvidas, quem são os profissionais, quem pode ser pago pelos 70%, né? Isso já foi anteriormente, isso já foi muitos motivos de questionamentos, né? Basta a gente se socorrer da lei do Fundeb no artigo 26 e 26A. Lá está bem escrito, né? Quais são os profissionais que são considerados profissionais da educação básica e define também o efetivo exercício. E o 26A, por sua vez, ele trata dos psicólogos e assistentes sociais. Em seguida, proporção não superior a 30% dos referidos recursos, né, acrescidos 100% da complementação VAR, deverão ser destinados às demais despesas de MDE. Né, MDE, nos termos do artigo 70 da LDB, né, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Seguindo os 30%, a subvinculação dos 30%, né? Se caso tenhamos dúvida em responder esse questionamento, o que se considera MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, a gente se socorre da LDB, né? Que ali no artigo 70 da Lei 9394 de 96, ele enumera as ações que são consideradas como manutenção e desenvolvimento de ensino, e por outro lado, o 71, ele prevê as ações que não são consideradas despesas de manutenção e desenvolvimento de ensino. É lógico que o rol dessa lei ele não é exaustivo, né? Ele é exemplificativo. Então, é necessário o gestor da educação, vocês também como conselheiros, né, ao investigar, ao acompanhar a execução desses recursos do Fundeb, né, verificar o enquadramento, né, se realmente aquela despesa está sendo aplicada em manutenção e desenvolvimento de ensino, se tem similitude com o que a LDB dispõe ali no artigo 70 e as vedações previstas no 71, né? Então, devem ser aplicados em manutenção e desenvolvimento de ensino, observados os respectivos âmbitos de atuação prioritária. O que quer dizer esses âmbitos de atuação prioritária? A divisão, né, o Pacto Federativo, os estados e municípios, né, os municípios utilizando os recursos do Fundeb na educação infantil e no ensino fundamental, e os estados, por sua vez, no ensino fundamental e médio. Né, ressalvadas as hipóteses de municipalização do ensino, né, aqueles convênios feitos entre Estado e municípios, mas, em regra, MDE, investimento em educação, subvinculação dos 30%, observados esses respectivos âmbitos de atuação prioritária. Eu preciso dizer também, eu preciso destacar aqui as complementações da União, né? Embora não motivo desse escopo dessa capacitação, mas a gente precisa discorrer um pouco, né, do trabalho dos conselheiros, né, em acompanhar a execução desses recursos, né, sobretudo nas modalidades de complementação da União. Caso o seu município receba, né, temos 3 tipos. Isso foi instituído no novo Fundeb. Temos 3 tipos de complementação da União, que é a complementação VAAF, que já existia no modelo anterior, era conhecida como COUM,
né, complementação da União, essa sempre em 10%. Temos também essa destinada aos estados, né? Temos também a complementação do VAAT, que é valor aluno ano total, que tem um VAAT mínimo, né? Que essa é destinada prioritariamente aos municípios, né? As redes municipais. Porque no modelo do Fundeb anterior, verificava-se que tinham estados, tinham municípios em estados mais prósperos que que necessitavam de uma complementação e acabavam não recebendo. E tinha municípios mais prósperos, mais ricos, em estados mais carentes, que recebiam e não deveriam, não estavam dentro do rol das necessidades. Então, esse novo Fundeb trouxe um VAAT mínimo, que é um valor mínimo que deve ser observado depois de já operacionalizada a complementação do VAAF, né, e é repassado aos municípios que não atingirem aquele valor mínimo, aquele patamar mínimo. Hoje em dia está em 8.460, um valor assim, né, e são sempre estipulados em portarias normativas que são publicadas quadrimestralmente. E, por fim, a complementação VAR, né, que, obedecidas uma série de condicionalidades, né, caso haja necessidade de consulta, está ali no artigo 14, né, extraído do artigo 14, as condicionalidades são 5, né, e atingidas essas condicionalidades, cumpridas essas condicionalidades e a evolução nos índices de atendimento e aprendizagem, né, o município vai ter direito a receber essa complementação. A gente chama de uma bonificação, né, valor aluno ano resultado. Ou seja, é um selo da boa educação, né? Assim, no popular a gente costuma dizer que o município que recebe, ele conseguiu cumprir as 5 condicionalidades e evoluir também nos indicadores de atendimento e aprendizagem. A gestão dos recursos, né? Agora a gente fala um pouco das atribuições dos gestores, né? Do executivo em si, relacionado também com o secretário de Educação e com a atuação, obviamente, dos conselheiros, né, para a gestão dos recursos do Fundeb no município ou no estado, né. Ali nos termos do artigo 69 da LDB também, a gestão dos recursos do Fundeb compete aos órgãos responsáveis pela educação, né, no âmbito dos respectivos entes governamentais, sem qualquer intervenções do FNDE, né. O órgão do município, Poder Executivo, tem discricionariedade, né, de acordo com o Pacto Federativo da Constituição, trazemos ali do artigo 211, a discricionariedade de aplicar os recursos na forma que melhor lhe aprouver, ou seja, ninguém melhor do que o Estado e o município para saber em que deve ser investido, em que deve ser aplicado os recursos da educação, né? Desse modo, a responsabilidade pela aplicação dos recursos pertence, consequentemente, aos poderes públicos locais, incumbindo-lhes posteriormente a prestação de contas, né, aos órgãos de fiscalização e controle, que são os tribunais de contas e os ministérios públicos. Né? É importante destacar também que os recursos do Fundeb não são destinados a objetos ou serviços específicos, né, mas sim para serem aplicados em ações de manutenção e desenvolvimento de ensino, com estrita observância no 70 e 71, nos âmbitos de atuação prioritária, como já dito. A fiscalização e controle dos recursos, né? Como eu disse, o FNDE não tem competência fiscalizatória, né? Temos ali no artigo 30 e 31, que dispõe, né, que a fiscalização do cumprimento do artigo 212, dos percentuais e da correta aplicação, né, e também a tomada de conta, eventual tomada de contas, compete aos tribunais de contas dos estados e municípios, onde houver, né, sem prejuízo de competência do Tribunal de Contas da União, né, caso o município receba alguma daquelas 3 modalidades de complementação da União que a gente viu ali no modelo híbrido, né, VAF, VAT ou VAR. Né, caso receba uma dessas complementações, será responsável o Tribunal de Contas da União. E o 31, por sua vez, já trazendo aqui a importância do CACS, né, ele traz que a prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Fundeb deverão ser instruídas com parecer do CACS, né, que tem aquela, mais para frente o Ulisses vai explicar, que aquela validação da prestação de contas, juntamente do secretário de Educação com o presidente do CACS, né, e são encaminhadas diretamente aos tribunais de contas competentes, sem qualquer trânsito pelo FNDE. Aqui a gente abre para já dar início, né? Falei um pouco da prestação de contas, de como ocorre essa validação das contas pelo município, e aqui a gente já entra no tema, no escopo dessa capacitação, né? Que são os conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb. O escopo normativo do CACS, né? Vamos trazer aqui onde está normatizado, né?
obviamente na lei do Fundeb, a lei 14.113, ali no artigo 33 e 34, né? Esses artigos dispõem sobre as atribuições, estrutura, composição, constituição, funcionamento e cadastro dos conselhos, e sobre os impedimentos, escolha, indicação e nomeação dos membros do colegiado. Por sua vez, o decreto que regulamentou o Fundeb, o 10.656, em seu artigo 28, né, ele delegou a competência ao FNDE para estabelecer normas destinadas a orientar e subsidiar a ação dos gestores públicos responsáveis pela criação, composição, funcionamento e cadastramento dos conselhos do Fundeb. A partir dessa delegação, foi editada a Portaria 808, como eu disse, que é de suma importância aqui, que dispôs sobre as normas destinadas a orientar os gestores responsáveis pela criação, composição, funcionamento e cadastramento dos conselhos do Fundeb. De onde surge o CACS, né? Qual a ideia do CACS e qual a sua importância, né? Parte do pressuposto de que também pode exercer um tipo de controle, né? Quais são os tipos de controle que temos na execução dos recursos do Fundeb? Né? Temos três tipos: o controle interno, que é aquele exercido pelo próprio órgão ou entidade que é fiscalizada, sendo uma atribuição que todos os setores da administração pública podem e devem exercer nas suas funções. Isso acontece, por exemplo, quando a própria Secretaria de Educação fiscaliza a si mesma, né? Ao verificar alguma inconsistência, alguma irregularidade em algum ato, a própria Secretaria de Educação pode convalidar ou pode revogar, anular aquele ato, né? E dar seguimento às atividades administrativas, né? Exercendo esse controle interno. Por outro lado, temos o controle externo, né, que é aquele exercido por um órgão com competência, né, por instâncias de controle, né, que é necessário competência específica para fiscalizar os demais. Né? Aqui no Brasil, essa função é exercida pelos tribunais de contas, que são órgãos auxiliares do Poder Legislativo e responsáveis por analisar as contas do Poder Executivo. São eles os órgãos dos tribunais competentes por avaliar a prestação de contas, aquela que eu disse, que são validadas pelo presidente e juntamente com o secretário de Educação naquele processo, por intermédio do MAS. Né? E, por fim, o controle social, que é tão importante, né? Que é o exercido pelo CACS. Né? Não se trata de uma nova instância de controle, não é uma instância de controle tradicional, né? Mas é uma representação social, integrando diretamente a sociedade para que todos colaborem com a gestão da educação. A ideia do CACS, que inclusive teve o seu rol aumentado, né, com o Fundeb permanente, com o advento da emenda constitucional, e o Fundeb foi inserido no 212A da Constituição, é que o controle social, o CACS, possa participar de uma gestão democrática da educação, né, que possa melhor discutir como os recursos devem ser aplicados e executados no âmbito daquela municipalidade, para dar voz aos conselhos, para dar voz aos segmentos, né, aos pais de alunos, aos estudantes, professores, diretores, a comunidade envolvida também, escolas de origem quilombola, indígenas do campo, dar voz àqueles todos membros, né, que tenham representatividade, para se discutir e melhor aplicar os recursos da educação básica. As características e competências dos conselhos do Fundeb. As características, né? É um conselho, um colegiado representativo da sociedade brasileira, ao qual foi delegada a função principal de efetuar o acompanhamento e o controle social dos recursos, né? Os membros não são remunerados pelas atividades desempenhadas e podem ser considerados, por serem consideradas, perdão, de relevante interesse social. Não possui qualquer vínculo ou subordinação com as administrações municipais, estaduais ou federais, né? Exerce uma função complementar as atividades desenvolvidas pelas tradicionais instâncias de controle e fiscalização da gestão pública. Ou seja, trabalha de forma auxiliar também, né, as instâncias tradicionais, né, assim, os tribunais de contas, no controle e na fiscalização da aplicação dos recursos por parte da atuação da gestão pública. Né? E atua de forma a apontar as demais instâncias de controle e fiscalização, como eu disse, né, seguindo o que eu disse, falhas e irregularidades eventualmente verificadas no curso da aplicação dos recursos da educação, né, para que as autoridades constituídas adotem as providências cabíveis ao caso. Seguimos, né, as características, né, quais recursos repassados ao município que o CACS tem atribuição de acompanhar, né? Obviamente, o Fundeb, né, os recursos passados a título de Fundeb, o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, como está sendo aplicado os recursos do PENAT, né, o Programa de Apoio à Educação de Jovens e Adultos, né, o PEJA, e o PAR também, né, Plano de Ações Articuladas.
teve o par 3, par 2, o par 3, agora o par 4, né? Aquelas obras que são executadas com recursos do par também podem ser motivo de acompanhamento do CACS, né? E ainda receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE. Eu coloquei aí o fundamento, né, do acompanhamento dos recursos do par, está ali na própria lei do par, no artigo 10º, né, artigo 10º da lei 12.695. E uma característica prevista em lei, que os conselhos deverão se reunir no mínimo trimestralmente ou por convocação do seu presidente. As competências do CACS, né? As competências, primeiro a gente fala das gerais, em seguida das específicas. Competências gerais. Exercer o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição de transferências do recurso do Fundeb. Como eu disse, essa é a competência precípua do CACS. O CACS Fundeb, por essência, ele deve exercer o acompanhamento e o controle social, né? A verificar como têm sido executados e aplicados os recursos do Fundeb. E as específicas, supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual. Essa competência específica, essa primeira que eu li, ela é de fundamental importância, porque, como eu disse, o censo escolar reflete no exercício no ano seguinte. Ou seja, inclusive agora a gente está em fase de preenchimento, de validação, né? Isso organizado, obviamente, pelo INEP. Uma matrícula que deixa de ser contabilizada, né? Por isso que é tão importante a atribuição, o acompanhamento do censo escolar por parte da Secretaria de Educação e, sobretudo, pelos membros do CACS, porque uma matrícula que deixa de ser contabilizada é uma matrícula que deixa de ser repassada recursos do Fundeb, do PENAT, né, do PENAI também, do livro também. Então, uma matrícula que deixa todos esses recursos referentes a esses programas operacionalizados pelo FNDE deixarão de ser repassados no exercício seguinte. Seguindo as competências específicas, né, convocar o secretário ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos sobre a execução dos recursos do fundo. E assim, após convocada, a autoridade deve se apresentar até 30 dias, né? Isso em casos excepcionais, caso haja fundada dúvida, né, necessidade de esclarecimentos, pode sim o secretário de Educação do município ser convocado a prestar esclarecimentos acerca de alguma obra, alguma licitação, alguma folha de pagamento. Qualquer das atividades realizadas pelo secretário pode ser motivo de convocação, desde que deliberado pelo membro do CACS, né, e oficiado, solicitando esclarecimentos em até 30 dias. Seguindo, requisitar documentos sobre licitações, pagamentos de obras, serviços e fornecimentos, folha de pagamentos dos profissionais da educação, entre outros. Realizar visitas em loco para supervisão de obras e serviços, adequação do serviço de transporte escolar e utilização de equipamentos, né? Caso verifique que uma obra não está andando, está meio enrolada, ou então a escola está meio sucateada, sugere-se, né, que oficie informando que os membros do CACS vão realizar uma visita, uma tal obra, ou então tal escola, né, em tal determinada data, para verificar a utilização dos equipamentos, a execução dessa obra. E, por fim, elaborar parecer sobre a prestação de contas dos recursos do Fundeb. A composição e constituição do CACS. A composição do CACS ele deve ter, né, no âmbito municipal, né, difere um pouco do estadual e da União, né, deve ser composto por no mínimo 9 membros e no máximo 16, incluindo presidente e vice-presidente, e representantes dos seguintes segmentos: 2 representantes do Poder Executivo Municipal, que se dá por indicação dos dirigentes, um representante dos professores, né, da educação básica pública, indicação do sindicato, né, da entidade de classe, um representante dos diretores das escolas básicas públicas, isso é um processo eletivo, né, precisa haver uma eleição entre esses diretores, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas, isso é indicação também do sindicato, 2 representantes de pais de alunos da educação básica, processo eletivo, né, uma eleição entre os que desejam, né, 2 representantes dos estudantes, processo eletivo também, e quando houver, né, são segmentos optativos, facultativos, né, havendo no município, é interessante que tenha um representante do Conselho Municipal de Educação, indicado pelos pares, um representante do Conselho Titular, também indicado por seus pares,
né, 2 representantes das organizações de sociedade civil, processo eletivo, e um representante das escolas indígenas do campo e quilombolas. Lá em cima, em representantes, eu coloquei um asterisco, e aqui nos representantes da educação básica pública, eu coloquei 2 asteriscos. Por quê? Porque cada membro desses representantes, desses 9 obrigatórios, e no máximo desses 16, deve ser indicado um suplente, deve ser eleito um suplente. Isso porque, caso, por exemplo, se indique o representante da organização da sociedade civil, né? No município conseguimos localizar 2 organizações da sociedade civil que prestam, que têm alguma relação com o tema de educação, obviamente, né? Uma OSC que presta serviços relacionados à educação. Caso indique-se um representante, é necessário também um suplente, né? E para todos esses, também é necessário suplente. O sistema trava, o sistema não permite que se indique somente um membro. Caso, mesmo nas hipóteses dos optativos, né, desses facultativos, quando houver, e se indicar um titular, é necessário também que se indique um suplente. E o segundo asterisco foi lá dos estudantes da educação básica pública, né? Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho com direito à voz. Podem os estudantes se reunir e eleger uma representação deles, né? Um maior de idade, para acompanhar, né, e representar os anseios desses estudantes nas reuniões do CACS. A Constituição foi estabelecida no artigo 42 da Lei do Fundeb, e foi prevista também na Portaria 808, né? Ela deve ser realizada por meio de lei ordinária ou por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. O ato de constituição deve especificar obrigatoriamente a composição do conselho por segmento representado, incluindo as representações cuja indicação dependa da existência do segmento do âmbito municipal, né? Ou seja, lá formaliza isso no ato de constituição, e mesmo que seja por indicação, por eleição, deve constar no ato de constituição, né? E preferencialmente as atribuições do colegiado. É importante ressaltar, ia passando, caso haja necessidade, como a gente viu, os membros do CACS não são remunerados e não são obrigados, né? Um serviço voluntário, não remunerado. Então, assim, caso por algum motivo um membro queira deixar de ser membro, né, queira se desvincular, não precisa um decreto ou uma lei ordinária que troque todos os membros, basta que tenha a qualificação do anterior, que está deixando de ser, para o novo que está sendo nomeado, né? Um ato pode ser até por meio de um decreto do prefeito. A nomeação dos membros do CACS e o impedimento da participação do colegiado. A nomeação dos membros, né, é prevista na Portaria 808, para ser realizada por meio de decreto ou de portaria do chefe do executivo. Como eu disse, pode a portaria, por portaria, né, promover essa substituição, né, e o ato de nomeação ou de substituição deve conter obrigatoriamente o nome completo dos membros, titulares e suplentes, e o nome do segmento representado, e o período do mandato dos conselheiros também, né? E o período desses mandatos, né, conforme estabelecido ali no artigo 34, parágrafo 9º, deverá ser estabelecido em 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato, né? Hoje, pela legislação, existe um impedimento, não pode ocorrer a recondução, né? E deve ter início em 1º de janeiro do 3º ano de mandato do titular do respectivo Poder Executivo. Ou seja, existe essa discrepância entre o chefe do Executivo Municipal e Estadual e os membros do CACS, né? Aqui, para nós, o fundamento dessa capacitação não é tão importante, mas os CACs municipais têm mandato de 23 a 2026 e os CACs estaduais e distrital de 21 a 24. Esses, sim, os estados têm que ter mais atenção a isso, que até o fim do ano eles devem já iniciar os trâmites para substituição e para convocação, para composição, né, do novo CACs que vai ser formado a partir do exercício de 2025. Vamos aos impedimentos à participação do colegiado municipal do Fundeb. Os titulares do cargo de prefeito e vice-prefeito e secretário municipal, bem como seus cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau, o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa, de assessoria ou consultoria, ou seja, as empresas que prestem serviços relacionados à administração
ou ao controle interno dos recursos do fundo são impedidos, bem como seus cônjuges, parentes, consanguíneos até o terceiro grau desses profissionais, né? Os estudantes que não sejam emancipados, como já vimos, podendo eleger um representante, né, que tenha voz, que tenha direito à fala dentro do conselho, e os pais de alunos ou representantes da sociedade civil que exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo, ou que prestem serviços terceirizados no âmbito dos poderes executivos, em que atuam os respectivos conselhos, né? Caso preste serviço à prefeitura, não poderão compor, esses pais de alunos não poderão compor e participar do CACS, né? E, inclusive, botei ali uma observação importante a ser destacada, e não pode concorrer à eleição de presidente e vice do conselho, membro representante do governo gestor, ou seja, os membros do executivo não poderão concorrer à eleição de presidente e vice. A atuação dos membros do CACS, né, não é remunerada, é considerada atividade de relevante interesse social, é assegurada, né, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações. Ou seja, é isento da obrigatoriedade de testemunhar sobre aquilo que tem acompanhado, né, sobre a execução dos recursos do Fundeb em razão do seu exercício, né, em razão da sua atividade enquanto conselheiro. Veda também, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou servidores, né, no curso do mandato, exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa, ou uma transferência involuntária do estabelecimento de ensino, atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho, afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato, né, para o qual tenha sido designado, e veda ainda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso de mandato, atribuição de falta injustificada, né? Os estudantes não podem, na época, no exercício de suas atividades, ter atribuição de falta injustificada em suas atividades escolares. As obrigações atribuídas aos entes municipais para garantir o funcionamento dos CACs, né? O Poder Executivo, a Secretaria de Educação, ela tem algumas obrigações mínimas, né, para garantir o correto funcionamento, né, o conforto dos membros do CACs, né, pelo menos para que se possa ter uma garantia de uma infraestrutura mínima, né, garantir condições materiais de infraestrutura adequadas ao pleno funcionamento dos conselhos, né, e isso envolve o quê? A disponibilidade de transporte público ou terceirizado para deslocamento dos conselheiros no exercício de suas atividades, disponibilizar uma sala mobiliada com materiais de escritório, telefone, computador com acesso à internet, né, nas dependências da Secretaria de Educação ou órgão equivalente, né, destinada ao desempenho das atividades administrativas e à realização de reuniões periódicas do colegiado, né, disponibilidade de mão de obra da estrutura da Secretaria de Educação, né, para realização de atividades de secretariado, um apoio técnico à criação e manutenção de sítio eletrônico do Conselho na internet, disponibilidade de conta de e-mail institucional com extensão gov.br, né, um auxílio, né, uma disponibilidade, um auxílio de TI, né, para a manutenção das atividades e a execução algum problema, eventualmente, né, e disponibilizar um sítio na internet, essas informações atualizadas sobre a composição e funcionamento dos conselhos, né? Isso aí são requisitos, são condições mínimas, né? Condições de infraestrutura mínimas adequadas ao funcionamento dos conselhos. O cadastro dos conselhos, também regulamentado pela Portaria 808, que destina a orientar a ação dos gestores, né? Como realizar esse cadastro e a inserção, que é realizado por meio do SISCAX, né? Em seguida, vamos mostrar telas de como é feito esse sistema, esse cadastramento no sistema, como é feita a substituição, né? Também no caso de desincompatibilização, que eu vou falar agora, né? Da inserção dos membros no SISCAX, como funciona. Providenciado pelo secretário de Educação, né, na condição de representante do ente federado, e validado, obviamente, pelo presidente do Conselho do Fundeb. Do impacto da não constituição e do cadastro dos conselhos, né? Eu falo agora do impacto em caso de não constituição, talvez não seja tão atual, mas assim, o impacto da irregularidade, né? De um cadastro irregular, de um CACS que não esteja de forma regular lá no SISCAX, né? Ocorrerá suspensão da assistência financeira do FNDE,
no âmbito do PENAT, PEJA e PAR, e o Programa de Manutenção de Novas Turmas e Novos Estabelecimentos. Esse aqui é de fundamental importância, né? Impossibilidade de processamento pelo FNDE dos dados transmitidos ao CIOP pelo ente municipal. O que acontece? Para a transmissão dos dados do CIOP, é necessário a atuação conjunta do secretário de Educação com o presidente do CACS. Né? Caso o CACS esteja irregular no SISCACS, ele não vai conseguir validar, não vai conseguir acessar essa prestação de contas e validar por intermédio do módulo do MAVES, módulo de acompanhamento e validação do CIOP, né? O acesso ao MAVES, ele vai ter problemas em transmitir esses dados, que vai acabar gerando uma inabilitação ao cálculo do VAT. Ressalto aqui também, é importante fazer esse adendo, que o VAT, né, a gente tem que ter atenção que o prazo para habilitação ao cálculo, né, a transmissão dos dados referentes ao exercício anterior, ou seja, do sexto bimestre de 2023, vai até 31 de agosto de 2023. Em 31 de agosto de 2024, os dados de 2023. Em regra, a validação dos dados do bimestre do CIOP é com um mês subsequente ao encerramento do bimestre. Mas para a habilitação ao VAT, né, que vai refletir o exercício para receber os recursos do ano que vem, vai até 31 de agosto. Então, é importante você, conselheiro do CACS, ao ver que não foi validado, que os dados ainda não foram transmitidos e processados, né, transmitidos pelo CIOP, né, é necessário se transmitir e verificar junto com a contabilidade, junto com a Secretaria de Educação, que tem ocorrido, porque pode causar inabilitação. E ainda que habilitado ao cálculo do VAT, pode ser que não receba, né? Como eu disse, tem aquele VAT mínimo, aquele valor mínimo aluno ano total, que caso o município tenha uma arrecadação, tenha um VAT mínimo muito superior àquele valor, não vai receber, mesmo habilitado, né? Pode gerar também inscrição do município no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, né, chamado CALC, né, que é mantido pelo Ministério da Fazenda, e suspensão da concessão das transferências voluntárias, né, e da contratação de operações de crédito. As eleições, né, como ocorre a eleição do presidente e do vice-presidente. O presidente e o vice-presidente do CACS deverão ser eleitos por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função de presidente e vice os representantes do governo, ou seja, os membros do executivo não poderão sequer participar das eleições, porque eles não poderão ser eleitos presidente nem vice. E na hipótese do presidente do CACS renunciar à presidência, ou por algum motivo se afastar do conselho em caráter definitivo, antes do final do mandato, caberá ao colegiado, observados os impedimentos, todos aqueles que eu já citei, né, que estão ali no artigo 34, decidir. Tem três hipóteses, três possibilidades para o CACS, né, caso o CACS opte, o presidente queira renunciar à presidência, efetivar o vice na presidência do conselho, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice. Né? Ele assume o cargo de presidente e vamos verificar a outra indicação do outro membro para compor o cargo de vice. Designar um novo presidente e a manutenção do vice no cargo até o final do mandato, ou designar um novo presidente e vice para exercer as funções até o final do mandato do Conselho. Como visto, né, a necessidade de suplentes, o sistema trava, o sistema necessita dessa inserção desses candidatos, desses conselheiros suplentes. Né? Para cada membro titular, deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no conselho, que acabará substituindo o titular em seus impedimentos temporários, provisórios ou em seus afastamentos definitivos ocorridos antes do fim do mandato. Né? Falando nesses impedimentos temporários e provisórios, eu já inicio um novo tema dos impedimentos, né? Que aqui, principalmente para esse período agora, tem grande importância o impedimento para concorrer às eleições, né? Que se aproximam. Considera impedimentos temporários ou provisórios, entre outros, a serem estabelecidos no regimento interno, né? Isso tem na portaria 808, também no regimento deve prever, o regimento do CACS deve prever, aqueles previstos na legislação, tais como férias, licença maternidade ou paternidade, tratamento de saúde, né, licença-prêmio, que não caracterizam suspensão ou ausência da condição de efetivo exercício, ou seja, eles estão em efetivo exercício, mas estão afastados por algum motivo. Né? Eu acho que isso não tem tanta dificuldade.
E esse segunda linha, eu coloquei em amarelo, né, para ter mais destaque, é a licença ou afastamento concedido para concorrer a cargo eletivo, né, sendo observados os prazos de incompatibilização definidos na Lei Federal, a Lei das Eleições, né, de 9.504 de 97. E a licença para concorrer a mandato eletivo em classes e entidades de representação de classe. Esse é o caso dos sindicatos, né, concorrer a presidência do sindicato, algum cargo do sindicato, de acordo com as normas de cada representatividade. Esse também eu acho que não tem tanto segredo, tanta dificuldade. Eu vou falar um pouco dessa segunda, né, dessa segunda hipótese, que é para concorrer a cargo eletivo, né, caso de vereador ou então cargo de prefeito. As eleições municipais e a desincompatibilização, né, os regramentos, vamos falar aqui, os regramentos da desincompatibilização para concorrer a algum cargo eletivo nas eleições de 2024. Eleições municipais, da desincompatibilização, né? Em que pese já estava previsto na portaria 808, aqui no FNDE a gente achou prudente solicitar um parecer da nossa Procuradoria, né? A órgão jurídico, a Procuradoria Federal junto à FNDE, para estabelecer, para delimitar as hipóteses dessa desincompatibilização, né? E como ocorre, quais são as hipóteses que são impedidos, né? As circunstâncias específicas dessa desincompatibilização para concorrer a cargos eletivos, né, das eleições municipais de outubro. E, em resposta, a Procuradoria mandou, né, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, os membros do CAC se equiparam para fins de desincompatibilização aos servidores públicos civis, devendo se afastar de suas funções regulares no prazo de 3 meses. Ou seja, caso tenha interesse em participar das eleições, né, esse candidato deverá se afastar de suas funções regulares no prazo de 3 meses. Né? Ainda seguindo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a necessidade de desincompatibilização dos integrantes do Conselho do Fundeb advém do risco de afetar a igualdade de condições do pleito. Né? Caso ele seja membro, esteja membro do Conselho, né, pode ser que verifique-se uma desigualdade de condições entre os outros candidatos ao pleito eleitoral, né? De modo que, se o membro exercer suas atividades em município diverso, do qual concorre ao pleito, obviamente, não se opera a regra de incompatibilidade, sendo desnecessária a desincompatibilização. Caso se candidate a qualquer outro município, né, um município vizinho, não é necessário essa desincompatibilização. Por conseguinte, né, caso se trate de membro do CACS, candidato a cargo de vereador ou prefeito do mesmo município, né, essa desincompatibilização se revela necessária. Fim do pleito eleitoral, né, caso, vamos falar da hipótese, né, tá lá no título, vereador eleito. Ele sendo eleito, né, fim do pleito eleitoral, questionamos também, né, caso seja eleito, se existe alguma incompatibilidade dele permanecer, né, no cargo de conselheiro e sendo eleito vereador. Caso o conselheiro do Fundeb se eleito especificamente para o cargo de vereador, mesmo que mantida a sua condição para representar determinada categoria, ele estará impedido de permanecer no colegiado? Foi uma das perguntas que fundamentou essa consulta, né? A gente questionou a compatibilidade entre o exercício do cargo de vereador e o membro de conselho, né? A resposta foi: considerando que o CACS possui autonomia, é um colegiado sem vinculação ou subordinação ao Poder Executivo, não se vislumbra violação à regra de separação dos poderes, né, numa hipótese de uma pessoa assumir o cargo de vereador e continuar como membro do Conselho do Fundeb. Né? Ou seja, caso ele tenha sido eleito vereador, ele pode sim continuar como membro do Conselho do Fundeb, obviamente, né, mantida a condição de representar determinada categoria, né, dentro dos segmentos que compõem o Conselho. Assim, uma conclusão, né, um breve resumo, né, os membros do CACS, para fins de compatibilização, eles se equiparam aos servidores públicos civis, né, caso queira se candidatar, deverão se afastar no prazo de 3 meses, né, isso vai ser mostrado mais à frente como ocorrer essa desincompatibilização do sistema, como eu consigo inserir essa desincompatibilização temporária nesses 3 meses, mostraremos as telas do sistema, né? Se o membro do CACS exerce suas atividades em município diverso, né, é desnecessária sua desincompatibilização. Todos os membros do CACS estão sujeitos às mesmas regras de desincompatibilização previstas para os servidores públicos civis, e não se vislumbra vedação à hipótese de uma mesma pessoa assumir o cargo de vereador e continuar como membro do CACS, como vimos. Caso ele tenha sido eleito
vereador, ele pode continuar como membro do CACS, né, desde que mantida a sua condição para representar determinada categoria. Peço licença para dizer né, o óbvio precisa ser dito algumas vezes. Caso ele tenha se candidatado ao cargo de prefeito ou vice-prefeito, como a gente viu, é uma hipótese de impedimento. Necessariamente, se ele for eleito prefeito ou vice-prefeito, ele vai ter que se desligar do CACS. Aqui, já entrando na parte final, né, da minha apresentação, do escopo do Fundeb do CACS, como o CACS deve agir ao constatar irregularidades. Né? O primeiro passo é juntar todo e qualquer documento, informação que possam demonstrar o porquê da dúvida sobre a regularidade da execução dos fundos, né? Sustente, né, o que fundamenta a dúvida do Conselho em relação à execução do recurso, né? Em seguida, solicitar esclarecimentos ao secretário de Educação Municipal. A gente sugere que colacione as documentações, oficie e espere um prazo razoável de 30 dias para a resposta daquele fundado esclarecimento, daquela dúvida, né, sobre uma licitação, sobre alguma folha de pagamento, alguma irregularidade que tenha sido verificada no curso do mandato, no curso da execução dos serviços do CACS, né? Caso essas fundadas dúvidas não sejam esclarecidas, deve levar ao conhecimento das autoridades competentes, as autoridades públicas competentes, né, responsáveis pela fiscalização e controle dos fundos, né? Quem são essas autoridades competentes? As procuradorias, os tribunais de contas e o Ministério Público, né, de acordo com as suas finalidades, com as suas próprias finalidades institucionais. Né? Caso haja envolvimento de autoridades federais ou se o seu município receba alguma das três hipóteses de complementação da União, serão competentes o Tribunal de Contas e o Ministério Público Federal, né? Tribunal de Contas da União, né? E o Ministério Público Federal. A gente tem recebido aqui no FNDE regularmente, frequentemente, denúncias, algumas informações, alguns ofícios com fundadas suspeitas, com alguns indícios de fraudes, de irregularidades. O que a gente faz ao receber esses documentos? A gente pseudoniza, a gente exclui o CPF, o nome, né, desidentifica e faz o quê? Encaminha para os tribunais de contas e Ministério Público. Porque, como eu disse, o FNDE não tem competência precípua de fiscalizar, né, de acompanhar e controlar a execução desses recursos do Fundeb. Então, a gente encaminha diretamente aos tribunais de contas e aos ministérios públicos. Aqui, já finalizando, eu trouxe um esquema, né, das etapas dessas irregularidades, etapa das denúncias, juntar as informações e documentos que embasam a suspeita de irregularidade e encaminhar suspeitas às autoridades competentes de acordo com as esferas de governo, né, que são as procuradorias, os tribunais de contas e o Ministério Público. Isso é apenas um quadro, um esquema, né, de como deve se operar essa denúncia, operacionalizar essa denúncia, né, esse fundado receio. Como eu disse, reforçando o que eu disse, acho mais prudente solicitar esclarecimentos primeiro, né, pede um prazo de 30 dias para esclarecimentos, ou então, como a gente viu também, o CACS pode, caso constate irregularidades, convocar o secretário de Educação, né, por maioria de seus membros, eles deliberam entre o CACS, né, numa das reuniões, deliberam e convocam o secretário de Educação, o órgão máximo, gestor dos fundos, no município, para prestar esclarecimentos acerca daquela irregularidade. Bom, aqui eu acabo minha apresentação, passo agora para o Ulisses e informo que após a apresentação do Ulisses em relação às contas bancárias e aos sistemas, né, as telas dos sistemas, estaremos à disposição, caso queiram, a gente habilita a câmera e o áudio, ou então, se quiser, também pode ser feita pelo chat. Obrigado e até breve. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ulisses, conforme o Matheus falou anteriormente, eu trabalho aqui na coordenação de operacionalização do Fundeb, do Salário Educação e do CIOP. Tá? Essa primeira parte agora, quem deveria apresentar era o senhor Antônio Corrêa Neto, nosso coordenador geral, mas em virtude de uma agenda urgente aqui, ele não pôde participar nesse momento. Eu vou passar aqui para vocês uma pequena apresentação da parte que a gente vai tratar dos domicílios bancários. Tá? Em seguida, eu vou entrar na apresentação do sistema Siscax, Maves, focando principalmente a atuação do presidente do Conselho do Fundeb. Tá?
Vou pedir permissão aqui para fazer a apresentação, compartilhar com vocês. Aí eu só peço que me informe se está tudo ok. Vou deixar. Tá ok. Bom, então assim, eu vou iniciar aqui com a apresentação tratando dos domicílios bancários, né? Focando principalmente os domicílios bancários das contas do Fundeb. Tá? Bom, inicialmente nós temos aqui todo o arcabouço legal, o escopo normativo, né, que trata desse assunto, começando lá pela Lei 14.113, artigos 20, 21 e 24, que dispõe sobre os domicílios bancários e as contas correntes do Fundeb. Tá? Depois eu vou passar em mais detalhes algumas coisas importantes sobre esse tema. O decreto 10.656, né, de 2021, o artigo 16 e até o artigo 19, regulamenta também algumas questões importantes sobre o domicílio bancário. A portaria 807 do FNDE, conforme o Matheus falou anteriormente, também que dispõe sobre os domicílios bancários. E, por fim, a portaria conjunta do FNDE e STM, portaria número 3, que foi publicada em dezembro de 2022, lá nos artigos 5º e 6º, também que trata sobre esse assunto. Todo esse arcabouço legal, ele está disponível para vocês por meio desse link aqui que está no rodapé da página, tá? Lá na página do FNDE. É interessante que vocês acessem essa página, baixem esse normativo e façam uma leitura, principalmente desses artigos que eu estou mencionando aqui no slide. Bom, então vamos lá, avançando um pouquinho mais aqui. Tipos de contas correntes. Então, basicamente, quando a gente fala de Fundeb, nós temos 3 tipos de contas. Conta movimento, conta FOPAG e conta precatórios. Conta movimento. A conta movimento é aquela conta onde o ente federado, Estado, município ou Distrito Federal, recebe os recursos da cesta de impostos do Fundeb, aqueles 20% que são provenientes dos impostos de transferências, FPM, FPE, esses impostos de transferência que estão aí no slide. Então, é nessa conta que o município recebe, quase que diariamente, os recursos provenientes da cesta de impostos do Fundeb. Essas contas de movimento têm que ser exclusivamente domiciliadas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Então, é facultado ao município, ao Estado, indicar em qual banco, Banco Brasil ou Caixa Econômica, ele quer manter essa conta movimento. Tá? Conta FOPAG. Bom, a conta FOPAG é destinada ao pagamento da folha de salários, de vencimento e benefícios de qualquer natureza aos profissionais da educação em efetivo exercício, pagos com recursos do Fundeb. Essa conta bancária, ela pode ser domiciliada no banco, né? Existe aquela hipótese do município ou do Estado, fazer uma licitação e um banco particular, outra instituição financeira, ganhar essa licitação, então ela é nessa conta bancária que vai ser pago os salários dos profissionais da educação, tá? E por fim, a conta precatórios. Tá? A conta precatórios, depositária dos recursos oriundos dos precatórios do Fundef e do Fundeb, podem ser domiciliadas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Bom, principais características das contas correntes. Deve ser destinada exclusivamente à movimentação de recursos oriundos do Fundeb, ou seja, o ente federado ele não pode depositar valores nessa conta. Essa conta só pode ser movimentada aqueles recursos que foram creditados pela sistemática do Fundeb. Tá? Deve possuir como titular a Secretaria de Educação ou o órgão equivalente do gestor dos recursos da educação na respectiva esfera governamental. Ou seja, o titular dessa conta deve ter um CNPJ próprio. Quando a gente fala de CNPJ próprio, gente, quer dizer que o órgão da educação do ente federado, Secretaria de Educação ou o órgão equivalente, tem que ter um CNPJ com o radical lá 001, ou seja, ele não pode ser filial do município, tá bom? Essas contas devem ser abertas por demanda do secretário de Educação ou dirigente máximo desse órgão equivalente do gestor dos recursos da educação.
devem ser movimentadas pelo secretário de Educação ou por esse dirigente do órgão equivalente. A movimentação deve ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, mediante sistema disponibilizado pelos agentes financeiros do Fundeb que possibilite identificar os depositantes e os beneficiários com CPF, CNPJ, nome e razão social, além da finalidade desses depósitos para qual foi utilizado aqueles recursos do Fundeb. Realizar pagamentos diretamente em conta corrente de titularidade dos fornecedores, prestação de serviço e profissionais da educação devidamente identificados. Em resumo, gente, toda movimentação dos recursos Fundeb tem que ser por meio eletrônico, tá? Ressalvado alguns aspectos, que eu vou falar mais à frente. Sempre por meio eletrônico, tá? Ou seja, não se pode ir lá na boca do caixa e sacar dinheiro do recurso do Fundeb para poder fazer qualquer tipo de pagamento, ok? Bom, operações vedadas nas contas correntes. Movimentação financeira por meio diverso da modalidade eletrônica, conforme eu acabei de falar. É vedado também transferência de recursos da conta do movimento para a conta de titularidade do próprio ente público ou para outras contas cujo CNPJ do titular possua natureza jurídica de órgão público do Poder Executivo Estadual, distrital ou municipal. Vamos ver mais à frente algumas ressalvas, tá? Ou seja, os recursos do Fundeb não podem ser movimentados entre contas de mesmo CNPJ. Saques em espécie de qualquer valor, não você pode sacar dinheiro na boca do caixa das contas do Fundeb. É vedado também o pagamento por meio de ordem de pagamento, OP, quando destinado a pessoas jurídicas, somente possível no caso de pessoa física. Débitos de valores a título de tarifas bancárias, taxa de juros e demais encargos de qualquer natureza. Ou seja, aquelas contas, aqueles 3 tipos de contas do Fundeb, domiciliadas naqueles bancos que eu falei anteriormente, Banco do Brasil e Caixa Econômica, ela não pode ser tarifada. Ou seja, aquela conta o banco não pode debitar nenhum tipo de tarifa, taxa de juros ou demais encargos. Tá? Principais obrigações dos entes federativos. Efetuar a abertura e movimentação das contas correntes específicas do Fundeb em conformidade com a legislação e normativas vigentes, aqueles que eu falei anteriormente, tá? No primeiro slide. Declarar um CIOP em até 60 dias e atualizar sempre que houver alteração as contas correntes destinadas à movimentação de recursos do Fundeb. Essa atualização lá do CIOP, gente, é feita por meio do módulo MAVES, né? O módulo MAVES ele tem 2 principais perfis que acessam, o secretário de Educação e também o presidente do conselho. No acesso do secretário de Educação, tem uma opção lá onde ele vai informar no CIOP quais são esses domicílios bancários, né? Conta movimento, conta FOPAG, conta precatórios, dentro do MAVES. Claro que, posteriormente, o presidente do conselho vai ter que validar esses dados. Deve também providenciar em até 90 dias a adequação das contas correntes do Fundeb aos dispositivos da Portaria 807, no que se refere à titularidade responsável pela movimentação, principalmente, gente, a questão que eu falei do CNPJ, do órgão da educação, tem que ser um CNPJ próprio, ou seja, as contas bancárias do Fundeb não podem estar vinculadas a um CNPJ que não seja matriz, né? Ou seja, não pode ser filial do município, e a titularidade tem que ser do gestor do órgão da educação, do secretário de Educação ou do órgão equivalente. Realizar a aplicação financeira do saldo dos recursos disponíveis nas contas correntes específicas do Fundeb, cuja perspectiva de utilização seja superior a 15 dias. Resumindo, se houver a previsão de que o recurso Fundeb vai ficar mais do que 15 dias sem movimentação na conta qualquer uma daquelas contas do Fundeb, ela tem que ser aplicada. Ou seja, esse recurso tem que estar investido em uma forma de investimento que retorne dividendos para o município. Tá? Incluir nos editais de licitação e nos contratos destinados à alienação da folha de pagamento, paga com os recursos Fundeb. A obrigação da instituição financeira vencedora do certame licitatório dar cumprimento ao disposto da Portaria 807, e especificamente no que se refere à disponibilização dos extratos bancários
para acesso público dos seus respectivos sítios na internet. Ou seja, gente, aquele banco que ganhou o processo licitatório para poder operacionalizar a folha de pagamento do município, ele tem que cumprir alguns requisitos. O principal deles, tornar público, por meio de extrato bancário, como que se deu a movimentação desses recursos naquela conta. Tá? A portaria 807 estabelece quais são essas informações que têm que ser divulgadas no sítio do banco. Tá? Disponibilizar para consulta pública nas respectivas páginas da internet o demonstrativo de receitas disponibilizado na Fundeb, contribuição dos estados, municípios e comunicação da União por unidade transferidora, ente subnacional e origem da receita. Isso é feito principalmente pelo Banco do Brasil. Disponibilizar, isso são as obrigações, gente, do agente financeiro. Disponibilizar para consulta pública nas respectivas esferas, páginas da internet, os extratos bancários das contas correntes, mantidos em seu estabelecimento bancário, todos os bancos destinatários dos recursos Fundeb, públicos e privados. Ou seja, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, também tem que disponibilizar para acesso público esses extratos bancários. Esses bancos também têm que disponibilizar mensalmente para o FNDE, o TCU, os TCEs, o TCE, TCM e a CGU, em arquivo eletrônico, a posição consolidada dos extratos das contas correntes do Fundeb, mantidas em seus estabelecimentos bancários. O FNDE, quando receber, e já está recebendo esses arquivos mensais, por meio do CIOP, a gente também vai disponibilizar um extrato bancário para acesso de qualquer cidadão, tá? Por qualquer cidadão. Os agentes financeiros também têm que disponibilizar em prazo não superior a 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias úteis, quando solicitado pelos conselhos do Fundeb e pelos representantes do Poder Legislativo ou dos órgãos de controle interno do ente federativo, por exemplo, Ministério Público, Estadual, Polícia Federal, Polícia Civil, os extratos das contas correntes do Fundeb e das respectivas aplicações financeiras mantidas em seus estabelecimentos. Ou seja, vocês, enquanto presidentes do Conselho do Fundeb, vocês podem solicitar ao banco esses extratos. Ele tem que fornecer para vocês em, no máximo, 30 dias. Tá? Bom, gente, com relação ao tema de extrato bancário, era isso que eu tinha que falar, de forma bem resumida. Conforme falei, era o Antônio Correia Neto que ia falar mais detalhes sobre essa questão da movimentação dos recursos do Fundeb nos bancos. Tá? Qualquer dúvida ou esclarecimento, aqui está no slide aí, o Fale Conosco lá do CIOP, onde vocês podem acessar e fazer qualquer tipo de questionamento. E também vocês podem acessar o protocolo digital do FNDE e mandar aqui para a gente qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Bom, dito isso, a partir de agora eu vou entrar em outro assunto com vocês, que é o sistema Siscax. Bom, o sistema Siscax, primeiramente eu vou abordar a visão do representante do ente federado, que é via de regra, é o secretário de Educação, onde ele vai poder fazer o cadastro dos membros, toda a composição do conselho, e principalmente, eu vou focar aqui com vocês, é a indicação do presidente e do vice-presidente. E depois também vou mostrar para vocês as opções que o presidente do conselho tem para poder fazer a validação desses dados de composição do conselho, a funcionalidade onde o presidente do conselho vai poder fazer qualquer tipo de diligência do conselho, tá? Então vamos lá. Inicialmente, o representante do ente federado, ele vai acessar o sistema Siscax, fazer todo o preenchimento dos dados do conselho em si, endereço, telefone e e-mail do conselho, vai fazer o cadastro de todos os representantes, de todos os membros, titulares e suplentes de cada segmento do conselho, e vai também fazer a indicação lá na aba do presidente e vice-presidente daqueles membros que foi eleito como presidente ou vice-presidente, tá? Essa tela aqui, gente, é a tela da visão
do representante do ente federado, não é a tela do presidente do conselho, tá? Então, nessa aba de presidente e vice-presidente, tem lá, indicação do presidente. Ele vai selecionar qual foi o ato que aquele membro foi indicado como presidente, o número, o ano, vai fazer um upload desse documento, tá? Vai informar também a data de assinatura, data de publicação, data que entrou em vigor esse ato. Vai informar também aquele membro que foi eleito presidente, de qual segmento que ele é, informar daquele segmento quem é o membro que foi eleito presidente e vai salvar o cadastro. Salvou o cadastro. O que é importante para isso aqui, gente? Toda vez que o representante do ente federado ou aquele técnico que foi autorizado a fazer esse tipo de cadastro, quando ele salva o cadastro, ele vai ter que passar por uma fase de validação desses dados, finalizar o cadastro. Ele só consegue finalizar o cadastro se o presidente e o vice-presidente validar o e-mail que foi cadastrado dentro do sistema Syscax. Então, lá quando ele faz o cadastro do presidente no Syscax, tem o e-mail do presidente ou do vice-presidente, quando ele salva esse cadastro, o sistema Syscax vai mandar um e-mail para vocês, vocês vão ter que acessar o e-mail, né, de vocês e clicar no link que foi enviado. Somente depois disso que o representante consegue finalizar o cadastro no Syscax, tá? Bom, uma vez que o cadastro foi finalizado, o cadastro do Syscax, aí o presidente ou o vice-presidente deve acessar o sistema Syscax e fazer a validação de todos aqueles dados que foram inseridos ou alterados pelo representante do ente federado. Somente depois dessa etapa, gente, é que o Syscax atribui o perfil de regular para o cadastro do conselho. Conforme o Matheus falou anteriormente, a regularidade do cadastro do conselho no Syscax é condição para uma série de, como eu vou falar, de etapas seguintes, como, por exemplo, a habilitação a recebimento do VAT, a transmissão dos dados do CIOP, lá também no PENAT também é exigido a regularidade do cadastro do conselho, entre outras questões, tá? Bom, então, após o representante do ente federado salvar, editar, inserir qualquer informação no cadastro do conselho, o presidente do conselho acessa o Syscax, né? Ele vai lá na opção de avaliar dados do conselho. Aqui é a visão do presidente ou vice-presidente. Então, a cada aba aí, eu tenho a primeira aba que é avaliar conselho. Ele vai percorrer cada campo. Vocês estão vendo aqui no lado direito, tem o campo de aprovo ou reprovo. Aprovado ou reprovado. Então, vocês têm que olhar cada grupo de campos e fazer aprovação ou reprovação, tá? Então, eu estou percorrendo aqui a tela de todos os campos. Então, para cada campo, vocês têm que clicar em aprovo ou reprovo, salvar essa avaliação, passar para a aba seguinte, que é avaliar conselheiros. Nessa aba, vocês vão ter que acessar cada segmento e percorrer os titulares, os dados dos titulares e os dados de suplente e fazer aprovação ou reprovação de cada grupo de campos. Então, aqui como exemplo, eu tenho lá segmento de pais de alunos da educação básica pública. Eu tenho lá o titular 1, suplente 1, titular 2, suplente 2. Vocês têm que percorrer cada uma dessas abas e fazer a avaliação, tá? A cada aba vocês têm que clicar se aprovo ou reprovo e salvar a sua avaliação. Aqui está um exemplo, né, de todos os segmentos que vocês têm que percorrer, tá? Na hipótese, aqui é um exemplo de vocês reprovarem qualquer tipo de dado que foi inserido no sistema Syscax, vocês concordam lá que não confirmam aquele dado e apresentam uma justificativa, tá? Bom, ao final, né, vocês vão ter que fazer a varredura em todos os segmentos, para ver se todos eles foram avaliados, ok?
Há também os dados do presidente e do vice-presidente, vocês têm que fazer a avaliação, reprovando ou aprovando. Tá? Aqui eu estou percorrendo a aba de indicação de presidente, a aba de indicação de vice-presidente. Tá? Aqui, gente, por fim, essa aba, finalizar a avaliação, o sistema Syscax ele faz uma varredura para identificar se todos os campos do conselho, do cadastro do conselho, foram devidamente avaliados, ou seja, se foram aprovados ou reprovados. Tá? Uma vez que vocês fizeram a avaliação, o representante ele recebe a notificação do sistema Syscax. E no caso de vocês tiverem feito qualquer tipo de reprovação, aí eu vou passar por uma etapa aqui para vocês para mostrar que foi aberta uma diligência e como é que o representante do ente federado faz essa correção. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês do artigo 16 da portaria 808, que ela trata exatamente da responsabilidade, tanto do representante, né, do ente federado, quanto do presidente do conselho, com relação a esses dados que são inseridos no sistema Syscax. Né? Essa lei ela atribui responsabilidade civil, penal e administrativa no caso de inserção ou no caso de validação de dados falsos inseridos nesses sistemas. Isso se aplica a qualquer sistema público, tá, gente? Syscax, Naves, CIOP, de uma forma geral, tá? Então, eu só queria chamar a atenção para vocês para esse fato, que é importante que vocês, na avaliação lá dos dados do Syscax, não saiam só clicando lá de aprova, 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 sem de fato olhar se aquele dado está real, se aquele arquivo que foi anexado no sistema Syscax é o arquivo real mesmo, né? Se é um arquivo verdadeiro, porque acontece, gente, na hora de fazer o upload de qualquer documento, um ato de nomeação, de indicação, dentro do sistema Syscax, e vir um arquivo em branco. Então, cabe a vocês, presidente de conselho, na hora de fazer essa avaliação, acessar, fazer o download de cada um desses arquivos e verificar se o arquivo, o documento que foi anexado, é o documento correto, tá? Bom, diligência no conselho. Conforme eu falei para vocês, uma vez que vocês fazem a avaliação do cadastro do conselho e for reprovado qualquer tipo de campo, é criada uma diligência no conselho. Então, isso acontece em 2 momentos, tá? O primeiro momento, o conselho está numa situação de irregular e vocês, por algum motivo, por alguma situação que ocorreu no conselho, a troca de um membro, ou o afastamento de um membro, vocês podem, como presidente, abrir uma diligência para que o representante do ente federado faça a correção daquele cadastro do conselho, tá? Então, eu vou passar aqui para a tela do sistema Syscax, onde vocês podem fazer a abertura dessas diligências, tá? O presidente do conselho acessa o sistema Syscax e vai nessa opção aí, diligências e ofícios, tá? Vocês vão indicar aqui, nessa tela aí, qual é o campo que vocês vão fazer uma justificativa para que seja corrigido, né? Vocês põem aí uma justificativa e anexam algum documento dentro do sistema Syscax. Registra essa diligência e nessa última tela aqui eu mostro para vocês aquela diligência que foi aberta pelo presidente do conselho. Tá? Uma vez que essa diligência foi criada, o status do conselho muda para em diligência. Ou seja, nesse momento, o cadastro do conselho do Fundeb no sistema Syscax ele fica irregular, pendente de atendimento de diligência. O representante do ente federado ele tem que acessar o sistema Syscax, ele vai lá na opção diligências e ofícios. Observe lá embaixo, gente, que é o que eu acabei de falar. Ó. O status do conselho é irregular, pendente de atendimento de diligência. Tá? O representante vai acessar aquela diligência que foi criada pelo presidente do conselho e vai clicar na opção atender. Ele vai visualizar aquela justificativa que vocês registraram no sistema
vai fazer a devida correção e vai finalizar aquela diligência. O sistema Syscax automaticamente manda o cadastro do conselho de volta para vocês fazerem uma nova validação. Aí, de novo, vocês vão ter que percorrer o cadastro do conselho e aprovar e reprovar cada campo. Tá? Bom, gente, uma vez que vocês fizeram toda a avaliação dos dados do cadastro no Syscax e está tudo ok, aí sim a situação do conselho fica regular. Tá? Queria chamar a atenção para vocês também o seguinte: em breve nós vamos lançar no sistema Syscax uma rotina chamada Atos do Conselho. Nessa rotina, vocês, presidente do conselho, poderão anexar no sistema Syscax quaisquer documentos produzidos pelo conselho, atas de reuniões, relatório, pareceres e outros documentos que vocês julguem pertinentes. Lembrando que, uma vez que vocês façam a anexação desses documentos no Syscax, esses documentos são públicos, tá? Então, na área pública do Syscax, qualquer cidadão vai ter acesso, como já tem hoje em dia, a todos os dados do conselho e mais esses documentos que vocês anexarem no sistema Syscax. Bom, sobre o sistema Syscax, era isso que eu tinha que falar para vocês. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês a parte do MAVES, que é o módulo de acompanhamento e validação do CIOP. Aquela é uma etapa onde vocês, enquanto presidente do conselho, vão ter que validar os dados que foram inseridos pelo representante, lá no módulo MAVES da área do representante, e também os dados que eles declararam no sistema CIOP. Tá? Bom, essa atuação do presidente do conselho no MAVES, ela está prevista na portaria 808, no artigo 22, tá? E vamos lá, começando. Para vocês poderem acessar o sistema MAVES, vocês vão fazer o acesso pelo login GovBR. Lembra que anteriormente eu falei que lá no Syscax, quando o representante federado faz a indicação do presidente e do vice-presidente, na hora que ele valida os dados, o sistema vai mandar um e-mail para vocês para que vocês validem aquele e-mail. Somente depois que vocês validarem, clicar lá no link, no e-mail que vocês receberam, e vocês validarem aquele e-mail que foi cadastrado no sistema Syscax, é que o sistema automaticamente atribui perfil para vocês acessarem o MAVES. Bom, vocês vão entrar com a senha GovBR, o seu CPF e a sua senha, né? Eu não vou passar aqui pela tela da senha, mas uma vez que vocês acessaram, a primeira tela que vocês têm acesso é essa tela indicando qual é o período que vocês querem validar. Vocês vão clicar lá no combo, selecionando o ano, clicar no botão consultar, e a tela seguinte que vai aparecer para vocês é essa. Vocês vão ver aí que aparecem vários arquivos para vocês. Aquele que está pendente de validação é o que está destacado em vermelho. Vocês podem ver que aí, nesse exemplo aí, a primeira linha, a situação atual é disponibilizada para publicação, a segunda linha, disponibilizada para publicação. Isso quer dizer que vocês não precisam fazer qualquer tipo de validação. Essa linha que está em vermelho, gente, quando vocês acessarem e tiver com esse status, aguardando o processamento da remuneração dos profissionais de educação, vocês não devem clicar na opção para validar. Ou seja, o arquivo foi recebido aqui pelo FNDE e ainda está em processamento. Então, aguardem essa opção mudar. Depois que o arquivo foi processado aqui no FNDE, esse campo aí, situação atual, ela passa para o status, aguardando validação do demonstrativo do Fundeb pelo presidente do CACS. Aí sim, vocês vão clicar nessa opção aí, nesse ícone, para confirmar as declarações dos dados do CIOP. Bom, aí agora eu vou passar por uma série de etapas que vocês têm que fazer a validação, tá? A primeira etapa são as contas bancárias. Bom, lembra que eu falei anteriormente que todos os dados bancários, o representante do ente federado vai cadastrar lá no MAVES, ele vai cadastrar qual é
a conta do Fundeb Movimento? Qual é a conta Fundeb FOPAG? Qual é a conta do Fundeb precatório? Se houver, ele vai lá no Maves, ele vai informar qual é o banco, a agência e conta. E vocês, enquanto presidente do conselho, vocês vão, dentro do Maves, visualizar essa tela e informar se concorda ou se não concorda. Bom? Próxima etapa. A etapa da remuneração dos profissionais de educação. O que é isso, gente? Lá no CIOP, tem uma planilha onde o município tem que declarar todos aqueles profissionais da educação que recebam qualquer parcela da sua remuneração proveniente, ou seja, que foram pagos com recursos Fundeb. Então, aquele profissional, o ente federado obrigatoriamente tem que informar qual é esse profissional lá no CIOP. E vocês, enquanto presidente do conselho, vocês vão ter que confirmar esses dados, tá? Bom, então nessa tela aí vocês vão visualizar a matrícula desse profissional, o CPF, o nome do profissional, a carga horária, o salário base dele e o local do exercício. Essa opção de concordo ou não concordo só vai estar disponível para vocês, gente, na última página dessa etapa. Ou seja, vocês vão ter que percorrer cada tela e na última tela vocês vão conseguir avaliar se concorda ou se não concorda. Nesse momento, gente, vocês também vão poder clicar nessa opção aí, Excel, fazer o download dessa planilha na planilha Excel, baixa essa planilha, faz toda a verificação com calma e, estando tudo ok, volta aqui no Maves e clica na opção concordo ou não concordo, tá? Bom, a próxima etapa é a etapa das conveniadas. Se o seu município tem alguma entidade conveniada que ela é paga com recursos Fundeb, ele é obrigado a informar no CIOP dados dessas conveniadas. Tem que informar, entre outros dados, o CNPJ, o nome da instituição, ele vai informar endereço, telefone, uma série de informações, fazer o upload para o CIOP do termo de convênio que foi firmado com aquela entidade. Ele vai informar também o valor desse convênio, o valor que foi pago para aquela entidade e o total de matrículas atendidos por aquela entidade. Se tiver mais de uma página nessa etapa, vocês têm que percorrer todas as páginas e na última etapa, na última página, vai liberar esse botão de concordo ou não concordo, tá? Aqui, ó, na última página foi liberada a opção de concordo ou não concordo, tá? Bom, gente, e por fim, a última etapa de validação no Maves pelo presidente do conselho é justamente o relatório demonstrativo do Fundeb, tá? O demonstrativo Fundeb, eu vou percorrer algumas etapas aqui. Ele tem, nessa primeira grupo de campos, todas as receitas que o município recebeu do Fundeb naquele período, né? Inclusive as receitas das complementações da União VAF, VAT ou VAR, ele recebeu, né? O valor que rendeu lá na conta bancária do Fundeb na aplicação financeira desses recursos. Uma segunda etapa, desse relatório, o ente federado vai informar lá no CIOP, e vocês vão visualizar de forma consolidada nesse relatório, como que os recursos do Fundeb foram investidos, né, para a remuneração dos profissionais de educação, por etapa e modalidade de ensino. Nessa tela aí, vocês verem aí quanto que o município investiu no ensino fundamental, na creche, na pré-escola, em remuneração. Para outros tipos de despesa que não remuneração, também nesse relatório, vocês visualizam por etapa e modalidade de ensino, fundamental, infantil, creche, se foi investido em despesas correntes ou despesas de capital, tá? Um outro relatório, no final, outra parte desse relatório, indicadores do Fundeb, ou seja, de acordo com os dados declarados pelo ente federado no CIOP, qual foi o percentual que ele atingiu naquele mínimo de 70% para a remuneração dos profissionais da educação, quanto que ele aplicou, no caso dele ter recebido o VAT, em despesas de capital, que o mínimo é 15%,
e aqueles recursos também que ele deixou de aplicar naquele exercício. Tá? Bom, e por fim, gente, é um quadro que mostra o nosso controle de disponibilidade financeira do Fundeb. Nesse quadro, resumidamente, vocês têm o saldo inicial, quanto que entrou de recursos na conta do Fundeb naquele período, os pagamentos que foram realizados naquele período e o saldo final. Tá? Esse relatório aí, gente, ele é resumido. Claro que, conforme eu falei anteriormente, vocês têm acesso ao extrato bancário da conta do Fundeb ou solicitando ao representante, ao secretário de Educação, esse extrato, ou solicitando diretamente ao banco. Tá? Lembra que o banco ele é obrigado a fornecer para vocês o extrato completo da conta do Fundeb, tanto a conta do movimento quanto a conta FOPAG, em até 30 dias. Tá? Bom, gente, voltando aqui à validação. Então, nessa última tela do Maves, onde vocês vão poder confirmar ou rejeitar as informações, vocês também têm a opção de fazer qualquer tipo de ressalva. Então, nesse campo que está aí destacado em azul, do lado esquerdo, vocês podem fazer qualquer tipo de ressalva e fazer a confirmação ou a rejeição dos dados no Maves. Bom, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Agora a gente vai ficar aqui à disposição de vocês para poder responder alguns questionamentos, dúvidas, e conforme o Matheus falou, vocês podem fazer as suas dúvidas aí por meio do chat ou em momento oportuno que a Lore aqui ela vai habilitar a câmera e o áudio para vocês, tá? Então, ficamos aqui à disposição de vocês. Nós temos uma mão levantada aqui. Valdec. Pode começar? Pode sim, Pode, por favor. Bom dia para todos e todos participantes, né, desta formação. Eu sou Valdec Batista, conselheiro do CACS Fundeb DF. Parabenizar esta formação recheada de fundamentações, legislações do CACS, e principalmente aos palestrantes aí que nos esclareceram bastantes pontos, Matheus Souza, Ulisses Anacleto, e dizer que fizeram uma pergunta, mas já foi respondido, que era se vocês iriam ou não disponibilizar esse vídeo, mas já foi devidamente respondido pelos colegas aí. É afirmar que recentemente, só a título de curiosidade, para ver o que a gente pode... Uma provocação, afirmar que recentemente, entre os dias 5, 6, 7 de junho, deve ser de conhecimento de vocês, de junho, eu estive lá em Aracaju, Sergipe, participando lá do 6º Fórum Nacional de Presidentes dos Conselhos Municipal de Educação e do 2º Seminário Nacional do CACS Fundeb, Desafios e Perspectivas. Durante essas apresentações lá, nós tivemos palestras e diversas apresentações. Eu percebi algumas discrepâncias nos CACs. Em algumas localidades, ele está assim, em estágio bastante desenvolvido. E, na sua grande maioria, deixa efetivamente a desejar. Por incrível que pareça, tem alguns municípios que ainda estão na frente de determinadas capitais, né, do Estado. Inclusive, no Distrito Federal, quando eu iniciei o mandato lá, que eu estou finalizando agora, no final deste ano, eu fiz algumas sugestões que eu gostaria de repassar para vocês. Ampliar essas formações, dar vez, voz e ações, e mostrar também as contribuições e a importância do CACS Fundeb. E a pergunta que eu faço, por um acaso o FNDE tem alguma campanha, algum recurso ou projeto que vise a divulgar o CACS Fundeb a nível nacional e local, com a participação, inclusive, das secretarias estaduais, porque eu percebo, porque eu já fui diretor de escola também, e, na verdade, o que eu vim aprender sobre o CACS Fundeb foi agora nesse mandato. Agora eu estou férias, agora com essa consolidação de vocês,
Agora sim, agora eu me sinto em condições. Mas quando eu entrei nos passos iniciais, eu fiquei assim de queixo caído, e quando eu fui participar do seminário também, eu fiquei assim, nossa, como é que pode um negócio desse? Então, para finalizar, eu acho que essa formação é de extrema relevância, importância, só que ela deve ser feita, desenvolvida, articulada com a divulgação para a sociedade da importância do CACS-Fundeb para as secretarias de educação, no tempo devido. E essa formação tem que ser lá no início do mandato, porque eu estou finalizando, deve ter uma série de colegas aí que foi colocado aí que no final deste ano estão saindo. Então, quer dizer, agora que eu estou expert no assunto, inclusive tem na legislação, de quem participou não poderá dar continuidade. Então, gostaria que vocês me fizessem algum esclarecimento com relação a isso, e de repente, né, para a minha gestão não foi possível, mas para a próxima, a formação seja no início. Obrigado. CACS-Fundeb DF agradece aí pela formação de vocês. Matheus? Certo. Bom dia, Valdec. Obrigado pelas considerações. Primeiro, anotei aqui em relação às discrepâncias. Um país com dimensões continentais de 5.570 municípios, conseguir que todos os CACs sejam atuantes, todos os CACs funcionem de forma assim, ideal, né, como deveria ser, um pouco complicado. Assim, a gente tenta, né, que essa gestão democrática, que os CACs tenham efetividade, né, que participem, que tenham, inclusive, consciência do seu papel enquanto um conselho de acompanhamento, né, da execução, das melhores práticas na execução dos recursos públicos do âmbito municipal e estadual. Através dessas capacitações, já seguindo o segundo ponto da sua fala, essas capacitações, assim, o FNDE não temos tantas condições de fazer os eventos, as capacitações como gostaríamos, né? Mas esses eventos como esse, o FNDE Dialoga, participamos também sempre que somos convidados aos fóruns da Undime, CNM, capacitações dos estados, né, nos municípios. Sempre que o FNDE tem sido convidado, temos respondido, temos comparecido, capacitações online também, né? Mas anotamos e acho muito pertinente sua ponderação sobre a capacitação ser no início do mandato, né? Inclusive, acrescento também que vamos desenvolver uma cartilha, estamos desenvolvendo, espero, né? A esperança é que até o final do ano saia uma cartilha de CACs, né? E um curso também. Vamos desenvolver, já estamos contratando pessoal, já estamos desenvolvendo, né, em parceria, para um curso do CACs, né, para disponibilizar de forma online, no Moodle, ou plataforma específica, para essa cartilha e para o curso. Mas, de toda forma, muito obrigado. Não sei se o Ulisses quer acrescentar alguma coisa. Não, Matheus. Acho que foi completo, né? A gente tem a expectativa realmente de fazer o que o Valdec comentou aqui, que é dar condições do Conselho do Fundeb como um todo de adquirir esse conhecimento para que durante o mandato dele ele consiga exercer as suas atribuições de forma mais assertiva, né? Ulisses, pessoal, isso que eu ia falar, Lori, pediram a última tela. Se você puder compartilhar um pouquinho mais a última tela do contato. dos contatos. Posso ler uma pergunta, Matheus? Pode sim, deve. Tá. Da Elisete. O sistema SISCAC está habilitado para licença para concorrer ao mandato? Como fica o colegiado sem um ou mais membros? Serão substituídos provisoriamente? Lembro que meu conselho é estadual, de forma que a validade é até 31 de dezembro. Outra questão. O conselho estadual deverá indicar nova composição 90 dias antes desta data. Ulisses, o caso de desincompatibilização, a licença para concorrer. Sim, Matheus, assim, eu vou responder em parte, tá? Lá no sistema SISCAX tem uma funcionalidade que a gente chama de afastamento temporário, tá? Então é nesse afastamento temporário que deve ser informado esse tipo de situação, tá? Lembrando que é provisório, então tem que ter a data início e a data fim, tá? Outra pergunta com relação aos conselhos estaduais, que se encerram no dia 31 de dezembro de 2024. Então, o sistema SISCAX ele vai abrir. Me fala aqui a memória, tá, Matheus? Queria que você confirmasse.
mas ele vai abrir 60 dias antes do final do mandato dos CACs estaduais, para que o representante comece a cadastrar no sistema desses CACs a nova composição do conselho, que vai começar a sua vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Matheus? Isso, sim. São 2 meses, o prazo para substituir, já iniciar os procedimentos para substituição. Isso estamos falando do CACs estadual, né? E se Exatamente. encerra no final do exercício de 2024. Então, 2 meses antes, 60 dias, já iniciar os trâmites para alteração, né, dos membros. Clemência de São Miguel do Araguaia. Ela gostaria de saber se a prefeitura só é obrigada a prestar conta gastos de 70%, pois aqui nos indicadores do Fundeb só aparece percentual dos 70%. Bom, acho que é comigo, Matheus. Uhum. Clemência, olha só, o Fundeb não tem só o indicador dos 70%. Né? No Fundeb, além dos 70%, o ente federado, o município, o estado, ele tem algumas outras regras. Por exemplo, ele pode deixar, além de cumprir os 70%, ele pode deixar no máximo 10% desses recursos sem aplicar no exercício. Tá? Esse é um outro indicador importante. E caso o seu município tenha recebido o VAT, a complementação VAT, ele tem que cumprir 2 vinculações básicas. Dos recursos do VAT, ele tem que destinar no mínimo 15% para despesas de capital e também proporção de 50% para a educação infantil. Quando eu falei aqui proporção de 50%, é porque aqueles municípios que recebem o VAT, eles têm o FNDE, ele gera um indicador chamado Indicador da Educação Infantil, IEI. Esse indicador, ele diz qual é o percentual dos recursos do VAT que tem que ser destinado para a educação infantil, tá bom? Então, assim, resumindo, não é só os 70%. Tem todos esses outros percentuais máximos e mínimos que o município tem que cumprir com o que se refere ao Fundeb. Há um comentário aqui da Luciana. Infelizmente, não é de interesse dos governantes locais que os CACs funcionem com legitimidade. Aí temos uma pergunta aqui da Silvia. Quem está na presidência poderá ocupar outro cargo no novo conselho? Matheus, você? Nesse caso, vai ser considerado recondução, né, Ulisses? O sistema impede. Isso. Aquele membro que participou qualquer período no mandato atual, ele não pode ser membro no mandato seguinte, tá? Não caracteriza recondução. Tem uma pergunta ali que eu acho que da Elisete Solano ainda, Lori, que a gente ficou sem responder a parte final. O Conselho Estadual deverá indicar nova composição 90 dias antes dessa data? Sim. É o que prevê ali o artigo 5º da portaria 808, né, que o Executivo Local deve indicar, solicitar, né, com antecedência mínima de 90 dias, solicitar formalmente a indicação de membros. Ah, tá, entendi. Luciana de Moraes, quem deverá ter acesso ao Sicope Municipal? Deve ser o CIOP, Ulisses. CIOP. Quem deverá ter acesso ao CIOP municipal? CIOP Municipal. Vamos lá, Luciana. O CIOP, inicialmente, o secretário de Educação ele tem a obrigação de fazer o preenchimento, uma declaração dos dados de receitas e despesas da educação no sistema CIOP. Tá? Então, inicialmente, ele faz esse preenchimento, depois ele vai transmitir esses dados para o FNDE. Quando ele faz essa transmissão, fica aguardando o processo de validação lá no MAVES que eu comentei anteriormente. Então, uma vez que ele transmitiu, o secretário de Educação vai validar esses dados lá no MAVES e depois o presidente do conselho tem que validar. Então, nesse momento, vocês têm acesso aos dados do CIOP daquelas telas que eu mostrei para vocês sequencialmente. Os profissionais de educação que receberam esses recursos, os recursos do Fundeb que foi destinado a pagamento da remuneração, ou outras ações de MDE, outras despesas, o saldo bancário, quanto que entrou, quanto que saiu da conta, e também aqueles dados das redes conveniadas, tá?
Independentemente disso, uma vez que esses dados são transmitidos e validados pelo presidente de conselho lá no MAVES, esses dados são públicos. Então, vocês podem acessar a página lá do CIOP, que tem acesso a outros relatórios mais detalhados do que aqueles que é apresentado lá no módulo MAVES. Ela pergunta se são todos os membros do conselho ou apenas o presidente. Todos os membros. Aí ficou assim, o acesso lá no MAVES é só do presidente e do vice. Tá? Mas assim, todos os membros do conselho talvez seja relacionado à recondução, né, Matheus? Não, eu acho que ela perguntou se todos têm acesso ao CIOP. É aquela parte que você falou que o CIOP é público, qualquer pessoa consegue verificar os dados de preenchimento de qualquer município, né? Depois de aceito lá pelo presidente lá no MAVES. Correto. Como a gente não tem mais perguntas nem mão levantada, eu queria só enfatizar aqui que no chat tem um link para os esclarecimentos sobre as dúvidas de domicílio bancário e contas correntes do Fundeb, e tem o link também da legislação do Fundeb e o link para retirar o certificado no Simpla. Tem uma mão levantada aí? Estou vendo agora, Jussiene. Só um momentinho. Jussiene, consegue, por favor? Jussiene, pode ligar seu microfone? Eu vou habilitar o da Clemência. Clemência? Oi, Pode fazer a sua pergunta, por favor. bom dia Bom dia. a todos Bom dia. presentes. Para mim é um prazer estar participando e assumi a presidência do Conselho CACS Fundeb há uns 60 dias, tenho bastante dúvidas, é a minha primeira vez, e a gente fica, assim, um pouco receosa pela responsabilidade que é, né? E, assim, também em tentar ver se os recursos são aplicados da maneira correta a qual ele foi destinado, né? Então, a gente tem muito pesar. E, assim, são bastante dúvidas, mas antes eu quero parabenizar pelo evento e falar que é bastante enriquecedor. Para mim, está sendo de grande valia. Parabéns pela iniciativa do FNDE. Já fiz algumas consultas, né, achando que seria nessa parte de fiscalização também. Foi bom esclarecer que o FNDE não tem essa função, né? Então, já aprendi uma coisinha hoje a mais. Então, mas a minha dúvida é assim, com relação ao quadro de demonstrativo, aquele que a gente pega lá no finalzinho, né, quando a gente analisa todas as informações que tem lá. O que acontece? Aqui no quadro que eu recebo, as informações que o município insere é um pouco vaga. Quando você fala aí da questão da educação do ensino infantil, para nós aqui não aparece valor nenhum. É porque ele não recebe ou porque ele não é obrigado a demonstrar, aí a gente fica nessa dúvida, sendo que a gente tem CMEIs e educação infantil, mas aqui a única despesa que aparece é aquela do ensino fundamental. Pronto, não aparece nada da creche nem da pré-escola, fica 0,0. É porque eles não é obrigado a repassar ou porque é um... Aí eu queria tirar essa dúvida sobre isso, se eles são obrigados ou não a colocar esses valores nesse demonstrativo, porque aparece só ensino fundamental, não aparece nada de ensino infantil nem creche. Compreenderam a minha dúvida? Clemência, você é de qual município, por favor? São Miguel do Araguaia. Tá. Então, vamos lá, Clemência. Assim, não é comum o município não informar despesas na educação infantil, né? Então, assim, você está falando relatório demonstrativo do Fundeb, né? Isso. Então, tá. Então, assim, lá no CIOP, ele tem uma planilha onde ele informa como que ele investiu os recursos do Fundeb.
No ensino fundamental, aí lá internamente ele tem dizendo que tipo de investimento que ele fez, se foi pagamento de remuneração daqueles profissionais do ensino fundamental ou se foi em outras despesas de manutenção, tá? E a mesma coisa acontece para as planilhas de creche para a escola. O sistema CIOP, ele identifica se o município tem matrículas naquela etapa, modalidade de ensino, e exige despesas, tá? Então, assim, é muito estranho não ter, nesse relatório demonstrativo do Fundeb, despesa para creche e para escola. Então, o que eu te aconselho? Que nesse momento, lá quando você já tiver acesso ao MAVES, antes de você validar esses dados, você questione ao gestor lá da Secretaria de Educação. Por que que no CIOP vocês não estão lançando despesas na creche e na pré-escola? Tá? Então, assim, eu entendo que é uma falha de lançamento deles no sistema CIOP, tá? Sim. Tá. Aí eu vou aproveitar que o meu microfone está aberto e a próxima mãozinha ainda não se manifestou, e vou tirar uma outra dúvida com relação a esse demonstrativo também. Porque que eles só lançam as despesas do pagamento do pessoal dos educadores da educação, que se encaixa dentro dos 70%. Foi até a minha pergunta anterior. O restante, igual aqui é o higiene e alimentação, os outros profissionais ligados à educação, né, também recebe dentro dos 30%. Só que eles não aparecem no demonstrativo, nesse demonstrativo final. Eu gostaria de saber também se é normal, ou se eles são obrigados mesmo a demonstrar só esse, igual aqui, o único percentual que eles demonstram é no máximo 70%, às vezes 71%. Igual nesse último biênio foi 79%, no primeiro foi só 70%. Aí eu gostaria de saber também se é normal eles demonstrar só essa parte, ou se os 30% eles não são obrigados a lançar. Quer falar alguma coisa, Matheus? Eu posso complementar depois. Pode falar da obrigação. Tá. Clemência, assim, o mínimo de 70% do Fundeb é para pagamento de remuneração dos profissionais da educação. Sim. Independentemente se ele é um professor, um diretor, um assistente administrativo, um porteiro, é um profissional da educação. Claro que Sim. desde que ele esteja atuando dentro da área de atuação prioritária daquele ente federado. No caso do município, na educação infantil e no ensino fundamental, tá? Então, assim, essa é a obrigação que ele tem, de aplicar no mínimo 70% em remuneração. O restante dos recursos Fundeb, ele pode aplicar em outras despesas, né? De manutenção da rede de ensino. Ok. Mas isso eu entendo, e até que faz. Mas eu gostaria de saber se eles são obrigados a declarar, tipo assim, a prestar contas, porque que não aparece na prestação de contas o restante do 30%, entendeu? Então, vamos lá. Dentro do CIOP, lembra que eu mostrei lá no MAVES, aquela parte da remuneração, onde tem lá o CPF, o nome do profissional, o local de exercício e o valor pago? Sim. Uhum. Então tá. Todos os profissionais que receberam qualquer parcela da sua remuneração proveniente do Fundeb tem que estar naquela relação. Independente se ele é pago dentro dos 70 ou dos 30. Independente. Aí é que não acontece. Só lançam só os que são pagos dentro dos 70. Os 30 eu não consigo encontrar os outros profissionais. Então você deve ir lá, quando você é presidente do conselho, não é? Sim. Tá, então quando você estiver lá no MAVES fazendo a validação, você pode parar naquele momento e solicitar esclarecimento ao secretário de Educação. Porque ele é obrigado a colocar lá o CPF, o nome, o local de exercício e o valor pago para qualquer profissional da educação que foi pago com o Fundeb, independente se foi com 70% ou 30%. Tá. Inclusive, essa foi uma dúvida na reunião passada. Nós não aprovamos a prestação do segundo biênio, justamente porque os conselheiros fizeram essa pergunta e eu não soube responder. Aí nós optamos por suspender
E eu já oficiei a Secretaria de Educação buscando essa justificativa. Mas eu ficava em dúvida se eles faziam porque eles tinham legalidade ou se era só uma coisa que a gente estava percebendo, entendeu? Entendi. Fez corretamente. Eles têm que preencher sim, tá? A obrigação vou repetir, qualquer profissional da educação que receba qualquer parcela da sua remuneração, se fosse R$1 que vem do Fundeb, tem que colocar lá no CIOP o CPF, o nome, o local de exercício, todos aqueles campos que eu te falei, tá? Então, eu só vou anotar aqui, você repete para mim, por favor. Então, qualquer profissional que receba... Qualquer parcela da sua remuneração com recurso do Fundeb, é obrigado a nominar esse profissional lá no CIOP. Independentemente da parcela, se foi 70%, se foi 30%, tá? A Letícia Zavascki está falando aqui no chat, Ulisses. Às vezes o recurso de 30% está sendo aplicado com outras despesas. Ou então pode acontecer de um município não usar os 30% para pagar os profissionais. Mas aqui na prestação de conta, os profissionais vêm, a gente já fez o levantamento. Eu esqueci o nome do processo que faz quando inclui esses profissionais dentro do Fundeb, o apostilamento. Fez-se o apostilamento do pessoal de higiene e alimentação para dentro do Fundeb, entendeu? Tem a documentação, tudinho, eles notificaram o Fundeb, só que eles não colocam, não aparece aqui no CIOP Maves, entendeu? Quando eu vou fazer, inclusive eu estou com a tela aberta aqui agora, não aparece. E, assim, as outras despesas, igual, por exemplo, comprou uma impressora para uma escola, a nota fiscal vem no balancete, mas no Maves CIOP também eu não apareço, entendeu? Precisa lançar nos 30%. Precisa? Precisa. Todas essas despesas de MDE, né, igual eu falei, dos 30%, precisa lançar na subvinculação dos 30%. Sim. Tá aí então, as despesas de MDE também? Sim. Clemência, despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino podem ser custeadas com a parcela dos 30% do Fundeb. Tá? Sim, mas elas precisam estar lançadas no MAV CIOP. Sim, lá naquele quadro lá do demonstrativo do Fundeb, a primeira etapa lá, se não me engano, linha 2, é pagamentos de remuneração. Tá? Pois é. E a segunda é outras despesas. Quando a gente fala outras despesas, são as despesas de MDE. Pois é, aí é que não são lançadas. Aí é o que eu te falei, vocês têm que questionar ao gestor lá, ao secretário de Educação, por que não estão sendo lançadas. Tá? Sim, tá bom. Foi esclarecedor para mim, viu? Mais uma vez eu agradeço. A minha dúvida era essa, tá? Foi bem esclarecedor. Agora eu já entendi o processo e os próximos passos. Tá bom? Muito obrigada, desde já agradeço. Obrigado, Clemência. Bom dia. Jussiene, consegue falar agora com a gente? Ela deve estar com algum problema lá que não consegue. Então, não temos mais pergunta no chat e nem mais mãos levantadas. Então, vamos encaminhar para o encerramento, né? Bom, chegamos ao fim dessa etapa, de mais essa etapa do FNDE Dialoga, né, dessa capacitação dos CACs Fundeb. Em nome do FNDE, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a participação de todos os membros do CACs presentes no evento. Né? Espero que o evento tenha atendido as expectativas e contribuído para o saneamento de dúvidas envolvendo os assuntos abordados nesse evento. Caso ainda tenham remanescido dúvidas, nos colocamos à disposição por meio dos nossos canais de atendimento. E lembrando ainda que acontecerão mais 2 eventos sobre o tema, ocasião em que poderão complementar conhecimentos. Semana que vem é região norte e a última semana, dia 5 de setembro, será a região nordeste. Convido a todos, caso queiram, podem participar também, limitamos por regiões por questões de participação no Teams, né? E muito obrigado e bom dia a todos. Tchau, gente, bom dia, até a próxima.